Algumas casas abandonadas guardam apenas poeira, teias de aranha e silêncio. São lugares esquecidos pelo tempo, onde a natureza aos poucos vai tomando conta de tudo. Mas existem lugares onde algo muito ruim realmente aconteceu. E aquilo que aconteceu nunca foi embora. Permanece ali, preso dentro das paredes, esperando por novas vítimas. No interior de uma pequena cidade do interior, escondida entre muitas árvores e uma vegetação muito densa, existia uma casa antiga que ninguém se aproximava. Os moradores mais antigos da região evitavam passar perto daquele lugar. E quem passava por ali sentia um clima estranho, pesado e deprimente. Diziam as lendas que coisas estranhas e sobrenaturais aconteciam dentro daquela construção. Durante a madrugada, principalmente nas noites mais escuras e sem lua, algumas pessoas juravam ver luzes se acendendo e se apagando dentro da casa. Viam vultos passando rapidamente pelos vãos das janelas quebradas. Mesmo todo mundo sabendo que o lugar estava completamente vazio há muitos e muitos anos, sem energia elétrica e sem moradores. Daniel era um jovem cético que não acreditava em fantasmas, nem em lendas urbanas, muito menos em assombrações. Ele ouvia essas histórias macabras durante anos na cidade, mas sempre dava risada, achando tudo muita bobagem e invenção de gente com muita imaginação. Para ele, aquilo tudo não passava de conversa fiada para assustar crianças e turistas. Até que numa noite fria de lua cheia, movido pela curiosidade e pela vontade de provar para todo mundo que não tinha nada de errado ali, ele decidiu ir até o local e descobrir a verdade sozinho. Ele pegou sua mochila, sua lanterna e entrou na floresta, caminhando sozinho na escuridão total em direção ao que ele achava que seria apenas uma casa velha qualquer. Quando chegou lá, ele aproximou-se da entrada principal e colocou a mão sobre a maçaneta enferrujada. Com um pouco de força, a porta da casa se abriu fazendo um rangido longo, alto e extremamente desagradável. O barulho era tão seco e velho que parecia um grito de dor ecoando por entre as árvores, como se aquela porta não fosse aberta há décadas. O ar dentro da casa era extremamente pesado, frio e difícil de respirar. Havia um cheiro forte de mofo, coisa velha e madeira apodrecida que impregnava as narinas. Cada passo que ele dava no assoalho de madeira fazia um barulho alto, estralando muito, e levantava nuvens de poeira grossa do chão antigo, mostrando o quanto aquele lugar estava abandonado e intocado há muito tempo. Daniel caminhava devagar, iluminando cada canto com o facho fraco da sua lanterna. Ele tentava se manter calmo, tentava se convencer que estava com medo à toa, mas era impossível. Havia uma sensação estranha, como se olhos invisíveis estivessem grudados nele o tempo todo, analisando cada movimento seu dentro da escuridão daquele corredor infinito. Ele foi entrando e abrindo as portas dos quartos um por um. Todos estavam completamente vazios, destruídos pelo tempo. Móveis velhos quebrados, pedaços de teto caindo, tudo coberto por uma camada grossa de sujeira e teias de aranha imensas que pareciam ter sido feitas há séculos. Não havia absolutamente nada de valor ali, apenas destroços e lembranças mortas. Foi então que ele entrou no último quarto do corredor. O ambiente era ainda mais sombrio que os outros.
E no centro da parede principal, emoldurado por madeira escura e gasta, havia um grande espelho antigo, todo embaçado pelo tempo e com várias rachaduras profundas no vidro, como se alguém tivesse tentado quebrá-lo à força há muito tempo atrás. Por um breve momento, enquanto ele ajustava o foco da lanterna para ver melhor o ambiente, ele jurou que viu algo se mexendo rapidamente atrás de si no reflexo embaçado do espelho. Uma figura escura, alta, com formato de gente, mas com traços completamente borrados e deformados. O coração dele deu um salto tão forte dentro do peito que ele pensou que fosse sair pela boca. Ele virou o corpo rapidamente para trás, apontando a lanterna para todos os lados, com a mão tremendo de nervosismo e medo. Mas, para a sua surpresa e também alívio na hora, o corredor estava completamente vazio. Não havia absolutamente ninguém ali. Nenhuma sombra, nenhum movimento. Ele respirou aliviado, pensando que tinha sido só coisa da sua cabeça, imaginação fértil ou cansaço. Mas antes mesmo que ele pudesse voltar a se acalmar por completo, um barulho muito forte e seco ecoou por toda a casa. De repente, uma das janelas de madeira velha bateu com força total, como se tivesse sido empurrada por um vento imenso, mesmo que lá fora o clima estivesse totalmente parado e sem nenhuma brisa sequer se movendo. Naquele exato instante, a temperatura do ambiente despencou drasticamente. Daniel sentiu um frio gelado subir pela espinha, deixando todo o seu corpo arrepiado. O coração dele começou a bater descontroladamente forte, acelerado, saindo do compasso normal, batendo tão rápido e forte que doía no peito, quase não dando espaço para ele conseguir respirar direito de tanta ansiedade e pânico. Foi então, bem no meio daquele silêncio mortal que se formou depois do susto, que ele ouviu algo vindo de lá de cima, vindo diretamente do segundo andar da casa. Um som baixo, arrastado, que parecia vir de muito longe, mas que ao mesmo tempo soava alto e perturbador dentro da sua cabeça. Eram passos. Ele teve certeza absoluta disso. Era um som de alguém caminhando sobre o assoalho de madeira lá em cima. O barulho era inconfundível. O estalo da madeira velha sendo pisada de novo, depois de tanto tempo em silêncio absoluto. Alguém estava andando lá no andar de cima, bem acima da cabeça dele. E não eram passos rápidos nem apressados, muito pelo contrário. Eram movimentos extremamente lentos, calculados, arrastados no chão. E também eram muito pesados, como se quem estivesse andando tivesse um peso imenso, uma massa corpórea gigantesca que fazia a estrutura da casa inteira vibrar a cada movimento. Os passos foram se aproximando cada vez mais do topo da escada e depois começaram a descer. Devagar. Muito devagar. Daniel estava paralisado no meio da sala, sem conseguir mover nenhum dedo sequer do corpo. E foi quando ele olhou para o corredor e viu que no final dele, uma porta que antes estava fechada, agora estava levemente entreaberta. Uma fresta de escuridão ainda maior aparecia por baixo daquela porta. Daniel sentiu seus músculos travarem completamente. Uma força invisível parecia estar segurando ele ali no lugar, impedindo qualquer reação. Com um esforço imenso, quase sobrenatural, ele conseguiu mover os pés e se aproximou lentamente daquela abertura, curioso e morrendo de medo de descobrir o que havia do outro lado.
Ele empurrou a porta com a ponta dos dedos, fazendo ela ranger novamente. O movimento foi lento, dolorosamente lento. E assim que a abertura foi suficiente para ele conseguir enxergar o interior do aposento, e foi exatamente nesse momento que ele finalmente viu. Ele viu o que estava dentro daquela casa há todo esse tempo. Bem no canto mais escuro e afastado do quarto, encostada na parede úmida e fria, havia uma figura, uma sombra imóvel, parada como uma estátua, mas que parecia estar viva. Era uma silhueta negra, completamente densa, que sugava toda a luz da lanterna que ele tentava direcionar para ela. Uma presença maligna que pairava no ar. Mas o que deixou ele louco de puro terror foi perceber os detalhes daquilo. Aquela coisa não parecia humana de maneira nenhuma. Tinha proporções erradas, braços longos demais, pernas tortas e uma cabeça que balançava de um lado para o outro de um modo mecânico e assustador. Era algo de outro mundo, algo que não pertencia àquela dimensão. E agora ela começou a se mover na direção dele. A sombra foi se aproximando devagar, flutuando quase, e com ela veio uma onda de mal absoluto, de ódio puro e de desespero que era palpável. Daniel tentou reagir, tentou gritar por socorro, tentou pedir ajuda a Deus, tentou virar as costas e fugir dali o mais rápido possível para bem longe daquele lugar do diabo. Mas era tarde demais. O seu corpo não obedeceu mais aos comandos do cérebro. Ele ficou ali, parado, petrificado de medo, enquanto aquela coisa o envolvia completamente na escuridão eterna. Mas naquela noite, ninguém na cidade ouviu seus gritos. Ninguém ouviu nenhum pedido de socorro. Tudo permaneceu em silêncio como sempre. No dia seguinte, quando a polícia e os familiares foram até lá procurar por ele, encontraram apenas a casa vazia, do mesmo jeito que sempre esteve. Nenhuma pista, nenhuma pegada, nenhum sinal de luta ou sangue. Daniel simplesmente desapareceu da face da terra e nunca mais foi visto por ninguém. Mas os moradores mais antigos dizem que agora existem 2 pares de passos caminhando dentro daquela casa durante a madrugada. E um deles é o dele.